Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio e uma grande honra para mim quando chega essa hora para a nossa conversa. E hoje eu quero continuar meditando na mensagem A Palavra Falada é a Semente Original, parte 2, a pregada à noite pelo profeta, e sustentá-la com Tiago a respeito da entrada da palavra para dentro da nossa alma. O profeta abre um grande mistério da concepção da palavra falada. Como é que isso funciona? Como é que isso pode chegar a uma realidade em nossa própria vida? Todos nós sabemos que Jesus Cristo é a semente da mulher, ou seja, ele foi materializado dentro do ventre literal e humano de Maria. Mas houve uma entrada pelo ventre espiritual primeiro. Veja, o lugar por onde a palavra entrou, por onde a palavra foi aceita, por onde a fé foi o canal para qual a palavra, ou pela qual a palavra pôde entrar para dentro de Maria. Isso é um grande mistério. A grande verdade da palavra é que a verdadeira igreja ela será uma virgem para Jesus Cristo. Virgem no sentido de que ela não aceitará, não crerá, não dará lugar, não receberá outra coisa que não seja a pura e inadulterada ou inadulterável palavra da verdade. Veja, Deus trouxe aqui, no tempo do fim, uma semente original. Esse foi o anjo de Malaquias 4. E ele pôde reproduzir em sua própria vida a vida da palavra, porque primeiro, ele era uma semente original, e segundo, ele manteve a palavra da forma que ela estava escrita, e ele creu exatamente naquilo que estava escrito, veja, sem acrescentar, sem interpretar, sem questionar, sem colocar dúvidas. Veja, por isso, Jesus também, veja, um virgem para a palavra. Quando ele foi tentado por Satanás em Mateus 4, ele apenas citou o que estava escrito, sem tirar nem acrescentar nada. Porque essa mensagem veio revelar que quando nós permitimos que a sabedoria humana seja misturada com a palavra, como foi feito em Gênesis, isso produz um híbrido sem vida, híbrido morto espiritualmente e, por conseguinte, morto fisicamente. É onde estão as denominações e todos os grupos que interpretaram e que aceitaram mentiras misturadas com a verdade desta palavra. Somente a verdadeira igreja, virgem para a palavra, ou seja, essa que vive de fé na palavra, fé no que está na Bíblia, fé no que está pregado pelo profeta de Malaquias 4. Veja, porque a mensagem, ela é Jesus Cristo manifestado. Ela é a palavra interpretada para os nossos dias. Ela é a manifestação das promessas que estavam na Escritura, apontadas para esse dia, vindicando a ressurreição de Jesus Cristo. Veja, os pentecostais não puderam esperar a ressurreição, a vinda da palavra, e começaram a dar lugar a todo tipo de emoção, sensações, interpretações e evidências de coisas. E hoje ela está grávida e produzirá o Concílio Mundial de Igrejas, porque é o que os pentecostais e os evangélicos têm aceitado e ensinado e pregado para o seu povo. Misturaram-se com a política, misturaram-se com tradições e coisas. É só você olhar o estado da igreja e você saberá que isso é verdade. Laodiceia, de acordo com Apocalipse 3, cega, miserável, pobre, nua e o que é pior, não sabe. Vamos então ao princípio da palavra. Veja, como que essa verdadeira igreja conceberá ou está concebendo
para trazer a vida da palavra outra vez aqui no tempo do fim. Tiago, verso 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Veja, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Sofrer aqui significa perseverar, não desistir, não desanimar, não retroceder, permanecer firme, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, diz a Bíblia. Veja, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Veja, o amor daqueles que têm prazer na palavra, prazer em fazer a sua vontade, tem prazer em anunciar a verdade, tem prazer em trazer à luz a verdade dessa mensagem, a revelação do mistério da encarnação da palavra, os 7 trovões que revelaram a sua segunda vinda, a manifestação do Filho do Homem. Veja, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então há uma porta de entrada, primeiro, o que o profeta chamou de o primeiro ventre. Logo depois vem a concepção, quando aquilo se materializa. Em se tratando dessa grande promessa da palavra falada, veja, filhos criados, feitos, somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para trazer a palavra outra vez aqui no tempo do fim. Por isso ele prega a mensagem, a palavra falada é a semente original, para trazer o Filho prometido, de acordo com Apocalipse 12, Gênesis 3,15 e demais escrituras. Parágrafo 79, diz o mensageiro. Agora, vamos voltar agora e subir novamente e descer para algo. Você recorda a respeito de que foi o culto do último domingo? O portão para a alma? Todos nós sabemos que o homem de fora é composto de 5 sentidos. Veja, o nosso homem interior, nosso espírito, também tem 5 sentidos. Mas aí vem a alma. E ela só tem uma avenida. Chama-se livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é controlado pela fé na palavra ou dúvida na palavra. Então veja, agora há um ventre no físico e há um ventre para o espírito. Você crê nisto? Há um ventre espiritual e um ventre físico. Por isso Tiago usa a expressão conceber. Conceber. Tem que haver um ventre aí para conceber e tem que haver uma semente. Veja, e a mente é o ventre para o espírito. Por quê? Agora recordem, eu lhes disse no último domingo e desenhei isso para vocês, há 5 sentidos pelos quais essa semente externa entra: visão, paladar, tato, olfato e audição. E 5 do lado de dentro: consciência, afeto, imaginação, razão e memória. Esses sentidos controlam o homem interior. Agora veja, verso 80, citando um exemplo. É assim que o adultério, é assim que é cometido o adultério espiritual, quando você, conhecendo melhor da palavra de Deus, através das comunicações das mentes, toma uma mentira do diabo contra a palavra de Deus. Isto é exatamente o que ela fez. Primeiro, através da comunicação espiritual que veio através de crer na mentira de Satanás, no ventre de sua mente, aquilo poluiu sua alma e colocou a morte na alma. Então o ato natural aconteceu, seguindo a sequência de Tiago. Cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois a concupiscência, tendo concebido, gera o pecado, e o pecado gera a morte. Por isso a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Então veja, é assim que o adultério é cometido. Então,
Essa é a única maneira pela qual uma mulher pode alguma vez cometer adultério contra seu marido. É primeiro permitindo que algum homem fale com ela sobre isso e então recebendo outro homem que não seja seu marido. Então ela está cometendo adultério. Quando a noiva de Jesus Cristo deixa os credos e dogmas feitos pelo homem tomar o lugar da palavra de Deus, ela está cometendo adultério. Não disse Jesus? Quem olhar para uma mulher já cometeu adultério com ela em seu coração. Olhar para uma mulher e cobiçá-la já cometeu adultério com ela em seu coração. Por quê? Ele permitiu que isso entrasse em sua mente. Esse é o ventre. E ele começa a mover as coisas. Veja, Satanás entra. Fomos semeados com a palavra. Veja, um dia, veja, trarei vida sobre a terra. Reencherei a terra. O que ela falou em fazer? Maria fez. Ela tomou a palavra. Eva tomou a mentira de Satanás. Maria tomou a palavra de Deus. E através da semente de Maria, encheu a terra novamente através de sua noiva. Através da palavra, e trará o milênio. Através disso, prossegue a palavra, e a palavra é plantada em cada coração predestinado, e o Espírito desce e rega, e eles não podem morrer. Abre aspas, eu ressuscitarei novamente nos últimos dias. O que foi isso? A mente é o útero para o Espírito. O quê? Para fazer entrar ou deixar sair. É assim que eles cometem adultério. Deixam algum espírito maligno de Satanás colocar neles alguma coisa contra a palavra de Deus. Então ela tem cometido adultério. Veja, Eva recebeu. Veja, a palavra semente errada. A mentira de Satanás contra a palavra de Jeová. O resultado foi a morte. Isso é algo muito simples, porém muito, muito, muito sério. Então, por que a verdadeira igreja será uma virgem? Ela se guardará, ela não permitirá que coisas contra a mensagem, contra a palavra, entrem para dentro dela, ela nem para ouvir, ela não fica examinando estes sites de controvérsias, pastores malignos que querem perverter a mente do povo. Muita gente se acha muito corajosa, estudiosa, quer investigar, quer conhecer tudo. Isso é a mesma coisa que uma mulher que quer deitar com muitos homens para descobrir com qual ela vai casar. Muitas pessoas já cometeram adultério espiritual e não sabem, já estão contaminados com a semente errada. Essa aqui é a verdade. Quando você concebe a palavra, a palavra está em seu coração, você crê que é a verdade, lhe foi revelado, confirmado pela palavra, confirmado pelas evidências, confirmado pelo Espírito, você entra num descanso e você recebe o poderoso Espírito Santo, confirmando a verdade. Uma igreja quieta, mansa, virgem, para a verdade do Evangelho. Deus te abençoe. Medite nisso. Até a próxima, se Deus quiser. Deixa aí o seu comentário, veja se a inscrição está ativa. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.